Sequência, o nosso objetivo, que é anunciar um livro da Bíblia por domingo, é um desafio considerável. Nós estamos em Salmos. Agora, os Salmos têm uma peculiaridade e que nós vamos... Obrigado, Deus te abençoe. Nós vamos identificar algumas hoje, mas eu queria começar, ver se você lembra dessa frase. Quem canta? Seus males espantam. Quem canta? Seus males espantam. Você se lembra da primeira vez que você ouviu essa expressão? Você sabe que eu me lembro? A primeira vez que eu ouvi essa expressão foi a minha tia Jandira quem disse. Tia Jandira, ela gostava muito de cantar. Ela ficava lá pelos cômodos da casa cantarolando. Ela tinha um timbre muito bonito. E ela dizia isso: tia, você canta tanto? Porque quem canta, isso, seus males espantam. E a tia Jandira não só tinha uma voz muito bonita, mas ela também gostava de cantar em inglês. Aí já era uma outra história, porque aí saía aquelas coisas assim, que estava mais para a língua estranha do que para a língua inglesa. Ninguém entendia o que ela estava cantando ali. Mas, na verdade, a primeira vez que essa expressão, pelo menos parecida com essa, aparece, é numa obra de Virgílio, que data de 37 a 30 antes de Cristo. São 4 volumes, se chama Geórgicas. E ali ele diz o seguinte: quem chora ou canta, as más fadas espanta. E mais tarde, na obra do Miguel Cervantes, o Dom Quixote, ele registra lá: quem canta sus males espanta. E é dali que a gente acabou popularizando essa expressão. Mas não tem dúvida de que cantar faz bem, de que cantar muda o estado de espírito das pessoas ou reforça determinado estado de espírito. Veja só, os próprios médicos hoje já constataram que as pessoas estão sofrendo por causa do estresse de uma coisa chamada burnout, quer dizer, de um esgotamento nervoso. Mas a música, ela pode diminuir os níveis de estresse e fazer com que as pessoas estejam mais de bem com a vida. A música, ela cria um clima. Ninguém imaginaria num jantar romântico, por exemplo, tocando aquele rockão da pesada. Não dá. Tem música para a hora certa. Por exemplo, se você já viu o filme Tubarão. Quem já viu o filme Tubarão aqui? Alguns já viram, né? Vocês são loucos de assistir uma coisa dessa. Mas tudo bem, depois não quer nadar nunca mais no mar. Pessoal, eles foram lá no Ceará, né, que de vez em quando aparece um. Mas imagina aquele filme, a música. Tem a música certa para anunciar que o tubarão está chegando. Não tem? Vocês lembram? Mas se você trocar aquela música pela Galinha Pintadinha, por exemplo, mudou tudo. Estragou o filme, não é? Central, a música do Patati Patatá, qualquer coisa lá no fundo, estragou. Você vai rir ao invés de se assustar. Porque a música, ela mexe com o estado de espírito, ou reforça o estado de espírito. Não é de admirar que a Bíblia, então, trate desse assunto. E se você preferir dizer que Salmos compõe um único livro, então nós teríamos que dizer que o livro mais longo, o maior livro da Bíblia, trata de poesia e de música. Ou você pode dizer, segundo a tradição rabínica, que o livro dos Salmos, são 5 livros. Se esse é o caso, nós podemos pensar um pouquinho, por que 5? É difícil responder por que são 5 livros. Uma possibilidade é porque o Pentateuco, os livros que compõem a lei de Moisés, ou a lei de Deus escrita por Moisés, são 5. E por essa razão, então, os mestres da lei registraram o seguinte, que não importa qual é o seu estado de espírito, você ainda deve nortear a sua vida pela lei de Deus, pela mensagem de Deus. Essa é uma possibilidade, mas nós não temos absoluta certeza. Mas os salmos, meus queridos, são tão interessantes e tão importantes que o Martinho Lutero disse que eles são uma Bíblia dentro da própria Bíblia. Já foram para pensar nisso? E hoje o meu trabalho aqui é considerar o que a gente chama de segundo livro dos Salmos, que é de 42 até o Salmo 72. Eu estava vendo uma entrevista com o teólogo liberal chamado Leonardo Boff. Ele faz algumas vezes afirmações controvertidas a respeito da Bíblia, do Evangelho de Jesus. Mas nessa entrevista, ele diz o seguinte, que nos Salmos ele enxerga a palavra de Deus. Olha que interessante isso. Outra
coisa curiosa é que quando a gente fala desse livro, a gente está falando do livro Twain. Você já leu Twain? Alguma vez já leu Twain na Bíblia? Nunca leu Twain? Já leu Twain. Porque a palavra salmos vem do grego. E ela, na verdade, descreve o som produzido por um instrumento de cordas, que é mais ou menos esse. Twain. Então, quando fala, vamos abrir nos salmos, Twain, está dizendo, vamos abrir no livro Twain, que é o som do instrumento de corda. Em hebraico é Terrilim, que significa louvar ou louvores a Deus. Louvor, bem dizer o nome de Deus. Então vamos abrir lá no livro do Twain, se você nunca abriu. Salmo, vamos começar com o Salmo 66. Deixa aberto no Salmo 66. Se você encontrou, diga amém. Amém. Essa é outra coisa interessante. O Salmo é o mais longo dos livros, se a gente considerar como único, mas é o mais fácil dos livros. É fácil de achar o livro de Salmos, porque está no meio da Bíblia, não precisa ir no índice procurar. Abriu no meio da Bíblia, você vai cair em algum salmo. Outra coisa é que ele é o mais fácil da gente se relacionar com ele. Enquanto a maioria dos textos, especialmente do Antigo Testamento, nós temos que fazer uma reconstrução do pano de fundo histórico, as análises léxico-sintáticas, para a gente poder entender o que está acontecendo ali. O Salmo não é assim. Aquele seu amigo que nem gosta de evangélico, ele já conhece algum salmo. Ele conhece o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aliás, é capaz de ele ter escondido em algum lugar da casa uma Bíblia aberta no Salmo 91. Está lá, talvez não entenda muito bem. Por que os salmos são assim? Veja você, que um dos salmos mais antigos, que é o Salmo 90, provavelmente escrito por Moisés, foi escrito 1450 anos antes de Cristo. Mas hoje, no século 21, alguém abre naquele Salmo 90 e se relaciona com ele. Sabe por quê? Porque os salmos não demandam uma reconstrução teológica, sistemática. Ele não fala à mente. O salmo fala ao coração. É poesia, é música. É aí que pessoas como eu, pregadores, a gente estraga os salmos. Porque a gente começa a picar tudo em pedacinho para explicar o que significa. Mas poesia não pode ser feita assim. Poesia tem que falar à alma, aos sentimentos, ao coração. Por isso os salmos, esse inário maravilhoso do povo de Israel, originalmente, ele tem vários tipos de salmos. Ele tem salmos de lamento, ele tem salmos de gratidão, eles têm salmos de peregrinação, ele tem salmos imprecatórios, que é o tipo de salmo de lamento. Ele expressa um verdadeiro caleidoscópio de emoções e de possibilidades. E ele tem um salmo que a gente chama de salmo de aclamação. E o Salmo 66 é um desses salmos. Não vai dar tempo da gente considerar todos, do 42 ao 72, é óbvio, então eu pensei dois aqui para a gente ter uma ideia de como é que os salmos acontecem. Salmo 66, o título que está em itálico é o título que aparece no hebraico. O título que está em negrito foi uma opção dos tradutores. Nós vamos ler os dois. Ofertas de gratidão. Ao mestre de canto, cântico, salmo. Uma dica, salmo, porque era para ser cantado com um instrumento de corda, exatamente. Então diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Lindo, é um salmo de aclamação. Bom, o que é a aclamação? A aclamação é um brado de vitória. A aclamação é um brado de celebração por uma conquista. Me perdoem a comparação um tanto profana, mas eu acho que é o que chega mais perto que a gente testemunha semana após semana. Se você vai num estádio de futebol e você vê aqueles milhares de torcedores reunidos, e eles gritam juntos: ah,
Morumbi é nosso. O dia que você pregar, você fala do seu time. Hoje eu vou falar do meu. E aí você vê aqueles milhares de pessoas gritando isso. E fora do estádio as pessoas ouvem aquela aclamação. Sua vez vai chegar, Zé. Relaxa. Então, quando você ouve aquilo de longe, aquilo é uma aclamação de vitória. Imagine o Salmo 66, um salmo de aclamação. O povo de Israel chegando a Jerusalém, de todos os lugares, viajando. Eles estão nas colinas, eles estão pelas ruas estreitas da cidade, eles estão no templo, eles estão chegando, eles passaram por perigos para chegar lá, enfrentaram ladrões, enfrentaram as intempéries climáticas, enfrentaram desafios, rios perigosos, animais ferozes no caminho, e agora eles chegaram em Jerusalém para adorar o Deus de Israel. O coração está cheio de alegria e de celebração, e daqui a pouco uma voz começa a aclamar o Senhor com o Salmo 66, e em poucos minutos, milhares de pessoas em Israel, em Jerusalém, nas campinas e colinas, vales, nas sombras, em todos os lugares, eles começam a aclamar esse salmo. Vamos fazer um teste, para a gente ver mais ou menos como que seria isso. Vou pegar só um pedacinho, versículo 3. A parte B do versículo, depois assim do dizei a Deus, nós vamos repetir juntos, que tremendos são os teus feitos. Tá bom? 1, 2, 3. Que tremendos são os teus feitos. Mas vocês estão nos israelitas meia boca aí, né? Gente, imagina, vocês passaram por perigos, dificuldades, ladrões, rios, animais perigosos, caminharam pelas trevas, finalmente vocês estão chegando, estão visualizando, Jerusalém está ali, milhares de irmãos se encontrando de todos os lugares, sobreviventes, que agora querem celebrar esse Deus tão maravilhoso, e o Salmo 66 começa a funcionar como uma aclamação, e aí você não consegue conter a sua emoção, porque Salmo não fala a cabeça, Salmo fala ao coração, e você num brado, 1, 2, 3, diz: que tremendos são os teus feitos. Esse já melhorou, já deu uma esquentada boa. Esse seria um salmo de aclamação. Por isso que o Calvino, ele disse o seguinte, que o salmo é como um espelho, em que o crente vê refletido o seu próprio coração. 150 poemas, que falam de petições. Deus, por favor, faz isso para mim. Deus, muito obrigado. Outro, Deus, eu me arrependo. Uma tríade que nos mostra um equilíbrio perfeito. Por quê? Não tem só salmo de aclamação, de vibração, de vitória. Tem salmos de tristeza, de angústia, de dor. Nós vivemos uma época em que, se a igreja cristã pudesse, só teria salmos de aclamação, de alegria, de celebração. Mas o salmo não é assim. O salmo é essa tempestade de emoções. Que no Salmo 66 a gente aclama ao Senhor. Mas não é a única experiência, não é a única emoção, estado de Espírito Santo. Existem outros. É por isso que, por exemplo, quando a gente chega a estudar os Salmos, a gente se depara que todos eles têm uma certa estrutura. E nos ensina o seguinte, que nós precisamos aprender a enxergar a Deus nos brados de vitória da vida, mas também enxergarmos a Deus nas sombras da angústia e da tristeza. Por que nós achamos que Deus só está presente quando há brados de vitória e de alegria? Deus não está presente quando nós vivemos momentos de angústia e de tristeza? Nós não cantamos nessa manhã, Deus está presente, Deus está, eu sei. O salmista nos ensina a entender isso, que Deus está presente nos picos da alegria, mas Deus está presente nos vales da tristeza. E algumas vezes a gente tem que mascarar para ser aceito como alguém que está bem com Deus. A gente tem que mascarar e colocar um clichê de alegria, mesmo quando nós estamos em profunda tristeza. Vamos ver um salmo que faz um contraponto no Salmo 66. Abra, por favor, no Salmo 42. Ao mestre do canto, salmo didático dos filhos de Corá. O tempo me permite discutir um pouquinho o título, embora seja muito interessante. Esse é um salmo de lamento. Esse é um salmo de tristeza.
Os salmos de tristeza, de lamento, de angústia, eram salmos que deveriam ser tocados com um andamento lento, com uma música triste, com acordes menores. Por isso que às vezes é interessante quando alguém apanha um salmo, sem levar em consideração isso, e aí põe música nos dias de hoje, e põe uma música completamente diferente daquela que deveria colocar. Esse aqui mesmo, eu já vi algumas versões que é bem pauleira, mas ele tinha que ser triste. Porque ele é um salmo que fala dessa realidade da angústia da alma humana. Olha só, vamos pensar alguns versículos. Versículo 3. Eu vou ler para você entender como é que deveria ser lido. É assim, ó. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Salmo 10, o versículo 10. Esmigalham-se os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, teu Deus, onde está? 11. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. 43. No versículo 5. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Percebeu a angústia? É assim que esse salmo devia ser lido. É assim que esse salmo devia ser cantado. O salmista está dizendo assim: você tem que enxergar que Deus está presente quando você está no pico do triunfo, nos altos da alegria, nos momentos, nos high momentos da sua vida. Mas Deus está presente quando a sua alma está abatida, angustiada, entristecida, desesperada, em que no exercício de introspecção você olha e diz assim: por que a minha alma está tão angustiada? Espere em Deus, ainda o louvarei. Deus está presente. Deus está presente quando tudo vai bem na minha vida, quando tem dinheiro no banco. Mas Deus está presente na minha vida quando não há dinheiro no banco. Deus está presente quando eu estou vigoroso e saudável. Mas Deus está presente quando eu estou adoecido e cansado. Deus está presente quando eu entro com alegria nos átrios do Senhor para louvá-lo. Mas Deus está presente quando eu me angustio em confissão do meu pecado. Deus está presente quando todas as coisas caminham concordemente do jeito que eu esperava. Deus está presente quando a minha vida se anarquiza de tal maneira que eu não consigo sequer encontrar o fio do novelo. Deus está presente. E o salmista nos diz isso. Aliás, o salmista nos desafia a olharmos para esse ritmo lento e esse ritmo dinâmico e começarmos a olhar ao redor e dizer: puxa, não é que Deus está presente? Um menino estava saindo da igreja e dizem que ele ia carregando a Bíblia dele, animado com as coisas que ele tinha aprendido a respeito de Deus. E um homem cínico, sarcástico, parou o menino no caminho e falou: meu filho, vem aqui, te dou R$10 para você me mostrar onde é que Deus está. E o menino, sem titubear, devolveu, falou: senhor, eu pago 20 para o senhor mostrar onde ele não está. Quando a gente entende que Deus está presente, Deus está conosco. Mas Deus não está só quando tudo vai bem, quando tudo dá certo. Um grande equívoco nos nossos dias é pensarmos isso. Meus queridos, nós somos tão bombardeados com essa mensagem de que Deus só está conosco quando tudo vai bem, quando tudo dá certo, quando a gente está no pico da alegria, que a gente descarta a mensagem do salmista e passa a se martirizar. Que, olha, Deus não está comigo, mas Deus está presente. Deus está com você. Os salmos imprecatórios, que são aqueles salmos que a gente sente raiva. Olha, a ira é um sentimento que nada mais é do que a imagem de Deus em nós. A Bíblia diz que Deus se ira. A ira é um gatilho, um mecanismo para dizer que alguma coisa injusta está acontecendo.
Por isso diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, não vai tentar resolver a parada do seu jeito. E o Salmo é exatamente isso, o Salmo imprecatório. Quando, Senhor, faz justiça, arranca o cabelo do meu inimigo. Era mais ou menos assim. Aí já está resolvido. Ele vai dizer assim, era mais ou menos assim. Era como se ele dissesse, Deus, eu estou com uma vontade de ir lá e resolver esse negócio com as minhas próprias mãos, mas eu não vou fazer. Eu vou entregar nas tuas mãos. É uma maneira apropriada de você canalizar a ira. Você brigar no trânsito, xingar a mulher, chutar o cachorro, está errado. Mas sentir ira porque alguma coisa injusta aconteceu é legítimo. Porque nós temos que nos indignar quando alguma coisa está errada, quando alguma coisa é injusta. Mas eu não devo traduzir esse sentimento de indignação de maneira pecaminosa. E o melhor caminho é canalizá-lo em oração. Dizer, Deus, o Senhor é o justo juiz de toda a terra. Eu estou com vontade de ir lá e apertar o pescoço desse cara, mas não vou. Eu vou pôr nas suas mãos. O Senhor vai dar uma apertada no pescoço dele por mim? Bom, enfim, ali você então, você lê os Salmos imprecatórios, eu estou até pondo uma versão light, que o negócio é forte. Eu contei para vocês que eu disse para um homem na nossa igreja, eu falei assim, olha, ele era novo convertido, eu falei, leia os Salmos com seu filho à noite. Ah, muito bem, eu vou ler. Aí um dia ele chegou lá em pastor, comecei a ler o Salmo, fui parar no Salmo, começou a falar, olha, quebra o dente, arranca o cabelo dele, meu filho, eu falei, papai, eu estou com medo. Para, papai, eu estou com medo. Aí eu tive que sentar com ele, bater um papo e explicar o que significava o Salmo. Ira. Deus está presente mesmo quando a gente sente ira. Deus está presente quando a gente chega na nossa miséria e fala, pai, está aqui, eu pequei, eu errei. Deus está presente. Deus está presente naquele dia de alegria, de festa, de celebração em família. Deus está presente quando a gente está com luto, quando alguém morreu prematuramente, quando alguém que nós amamos partiu. Ah, Deus maravilhoso, Senhor da vida e da morte, Senhor de todas as coisas, Ele está presente. O Salmo é interessante porque ele nos mostra essa liberdade da gente olhar para Deus, e essa é uma outra peculiaridade. No livro dos Salmos, em alguns momentos, a divindade é chamada de Deus. Deus, no hebraico, Elohim, podia ser El, Elohá, mais de um, Elohim, 3. Nós sabemos que é tríade. Os judeus entendem como um plural majéstico. Mas quando fala a palavra Deus, Elohim, ali nós enfatizamos que se chama de transcendência de Deus. É grande demais, é imenso, é o Criador de todas as coisas, ele é imenso. E quando a gente pensa em Deus tão grande, tão imenso, quando você começa a olhar as imagens do Hubble e essas galáxias, mas é muito grande. Se ele é tão grande assim, eu tenho que, com muita reverência, chegar perto dele. É verdade. Mas talvez ele esteja muito distante e não se interesse por mim. Afinal de contas, ele está ocupado com tantas coisas aí desse universo. Mas aí nos Salmos ele também se revela como Yahvé. A maioria das nossas traduções vertem como o Senhor. Aí o Senhor é dono. O dono está perto, próximo. Isso é imanência. Esse mesmo Deus que é tão grande e que em alguns momentos merece tanta reverência e distanciamento, outros momentos é tão próximo e tão perto. É como alguém que vá para o Novo Testamento e diga assim, o Cristo. O Cristo carrega essa ideia do Messias, o ungido, distante. A coisa assim, Jesus, ele tem nome, ele é perto, próximo. Eu gosto da carta de João que diz assim, nós tocamos o verbo da vida, os nossos olhos viram, nós apalpamos, ele sentiu o cheiro de Jesus. Isso é intimidade. Seria como alguém visitar a nossa igreja e dizer assim, olha, eu estive lá na sua igreja e ouvi o pastor. Ah, é? Qual que você viu? O alto e careca, o baixo e corcunda, qual que você viu? Não tem nome, é impessoal, é distante. Então, quando eu vi o Denis, eu vi o Zé Roberto, eu vi o Leandro, tem intimidade, é próximo, próximo. Então nós vemos e devemos ver Deus quando Ele parece estar distante na sua transcendência. Hoje eu não estou sentindo a presença de Deus. Eu vejo em muitos... Vocês aguentam mais um minutinho, gente? Já estou quase acabando. Eu vejo em muitas reuniões assim, você está sentindo a presença do Senhor? Às vezes não estamos. O salmista algumas vezes não sentia.
Mas mesmo quando não sentimos a presença de Deus, Deus está presente. E quando sentimos muito, Ele está presente. Não são esses sentimentos, mas o salmista revela essa mensagem que não fala só à mente, mas fala ao coração. E uma coisa interessante, por favor, no Salmo 44, eu vou encerrar com isso. Esse é um salmo de louvor a Deus, um salmo de gratidão, aliás, de lamento, um salmo de lamento a Deus. O 66 é o de gratidão e celebração, de aclamação que vimos. Esse aqui é um salmo em que ele vai falar das suas dificuldades, é um salmo de petição, ele vai fazer um pedido a Deus. Então a estrutura desse salmo, vou rapidamente correr por ela, dos versículos de 1 a 4, ele faz um clamor a Deus. Então ele descreve os atributos. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado que outrora fizesse seus dias. Então ele fala desse poder de Deus de realizar grandes coisas na história. Versículos 13 ao 17, ele descreve o seu problema, a dificuldade que ele está vivendo. Ele diz: tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Ele fala: olha, Deus, nós estamos nos sentindo humilhados aqui. Aí no versículo 17b, ele fala que apesar dessa humilhação, ele ainda confia em Deus, uma mensagem de confiança. Olha só: entretanto, não nos esquecemos de ti. E aí, finalmente, ele chega na petição, versículo 23, que é muito interessante essa petição. Ele diz assim: desperta, porque dorme, Senhor, desperta, não nos rejeite para sempre. Essa é a beleza de uma mensagem que fala ao coração e não à mente. Nos Salmos, você encontra tudo aquilo que alguém gostaria de dizer a Deus em algum momento da vida, mas jamais disse. Pouquíssimos de nós teríamos coragem de dizer assim: Deus, Pai, o Senhor está dormindo? O Senhor não vai me atender? Usando a razão e a lógica, nós não faríamos isso. Mas o salmista diz aqui: Senhor, desperta, desperta, vem me socorrer. É uma mensagem que vai direto à expressão sincera e genuína do coração. Mas ele não para só nessa solicitação. Finalmente, ele chega num voto de louvor a Deus. Versículo 8. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Veja, há uma descrição dos atributos gloriosos de Deus, há um problema descrito e há, ao mesmo tempo, uma petição, mas sempre uma expressão de louvor a Deus. Aliás, curiosamente, os 5 livros dos Salmos, todos eles, o último salmo de cada livro é um livro de louvor a Deus. O que quer dizer? Bendiga o Senhor. Louve ao Senhor, não importa o que você esteja vivendo, não importa qual estado de emoção você se encontre. Louve, bendiga ao Senhor. Ele é digno dos nossos louvores, da nossa adoração, porque Ele está presente. Mas nisso a gente vê forma e liberdade. Assim como a gente vê que Deus se revela transcendente e imanente, assim como a gente vê que Deus se revela nas mais diversas expressões de emoção, Deus também está presente em algo muito interessante, que é forma e liberdade. Todo salmo tem uma forma, mas tem uma liberdade de descrever o coração das pessoas. Em qualquer área da vida, tem que ter forma. Tem que ter forma. Por exemplo, você vai exercer uma profissão, você tem que aprender como ela funciona, tem que ter uma forma. Mas tem uma liberdade criativa em cada uma delas. A música tem forma, tem estrutura, tem simetria, mas tem liberdade para que a pessoa crie sobre ela. O relacionamento conjugal tem forma, tem alguns papéis que devem ser cumpridos ali, mas dentro desses papéis, dessa forma, há uma liberdade, há um grau de espontaneidade. O relacionamento entre pais e filhos, e você escolha. A vida é feita disso, porém, se houver apenas forma, você cai em formalidade, e é insuportável. Se você só tem liberdade, você cai em anarquia. E aí as coisas perdem totalmente seu rumo. E nós vemos Deus presente na forma e vemos Deus presente nessa liberdade. Mais uma vez, é um convite do salmista para dizer: veja Deus, veja, Deus está presente. Eu já estive pregando em tribo indígena. E a forma era bem diferente da minha, o negócio lá. Era bem curioso. Aí entrava uma galinha no meio, o cara saía enxotando a galinha no meio do culto. E era assim, tudo bem, era aceitável a forma. Eu já estive, por exemplo, pregando na Índia, numa igreja
episcopal, uma forma rigidíssima, logo depois do tsunami. Mas a sensibilidade do coração dos irmãos ali me dizia, são meus irmãos na fé. Havia uma certa liberdade, apesar da forma. E nesse equilíbrio, você não analisa se a forma, você diz, Deus está presente aqui. Aliás, Deus está presente aqui nessa manhã. E o salmista, então, nessas angústias, nessas alegrias, ele vai identificando, puxa, Deus, Ele está presente. Quero encerrar só colocando para você, então, o seguinte. Que um homem, vou fechar com essa última história, ele estava consertando o telhado da casa. Um telhado muito grande. E aí, ele começou a escorregar do telhado. Alguém que já passou por isso, de estar consertando o telhado e escorregar? Eu já passei, gente. O negócio é terrível. Porque não escorrega muito rápido no telhado. Normalmente você vai escorregando devagar. E aí a sua vida vai passando pela cabeça. Se você vai conseguir de algum jeito se livrar daquilo. E esse homem foi assim, quando ele estava escorregando no telhado, ele foi orando, Deus me ajude, me segura, Senhor, porque me ajuda. E a calça dele enroscou num parafuso da telha lá. Essas telhas tipo brasilite, ficou preso na calça o parafuso. Quando enroscou e ele parou de escorregar, ele disse assim, Deus, pode deixar que agora eu já resolvi o meu problema. Ora, qual é o problema desse homem verdadeiro? O problema verdadeiro dele, ele não está enxergando Deus nas pequenas coisas, mesmo nas coisas tão pequenas como o tamanho de um parafuso. Os salmos falam ao coração e não necessariamente, mas fazem um convite para a gente passar a enxergar Deus nas grandes coisas, o Deus transcendente, mas o Deus imanente também deve ser visto nas pequenas coisas da vida, ainda que seja um parafuso. Eu quero convidar você, quando a gente vai fechar essa nossa manhã, a pensar um pouquinho. Talvez você está no pico, cheio de alegria hoje. Talvez você está no vale, cheio de tristeza. Onde quer que você esteja, Deus está presente com você. Talvez você esteja vendo grandes coisas, as nebulosas de Deus na sua vida. Talvez você esteja vendo apenas um parafuso. Deus está presente. Vamos ficar em pé. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por esta manhã, obrigado por todas as canções que foram doadas, pelos projetos que foram anunciados nessa manhã, pelo desejo de servir. Obrigado, Senhor, pelos momentos de alegria que são bálsamo em nossas vidas. Obrigado pelos momentos de tristeza, porque eles são momentos, Senhor, de profunda transformação. Obrigado, Senhor, pelos momentos, Senhor, de petição e aqueles de ação de graça. Obrigado, Senhor, pelos momentos de ira, porque nos chamam a atenção de que o Senhor é o justo juiz de toda a terra e não nós. Obrigado, Senhor, por cada expressão emotiva que encontramos na vida. Obrigado por estes salmos tão maravilhosos que nos ensinam tanto a respeito de quem nós somos e de quem Tu és. Eu peço por cada irmão e irmã que estão aqui nessa manhã e que o Senhor venha ao encontro deles, aonde quer que estejam, no alto da colina ou no vale mais profundo, mas que eles possam sair daqui nessa manhã com a certeza de que o Senhor está presente. É no nome de Jesus que oramos juntos e agradecemos. Amém, Senhor. Obrigado, gente, pela paciência de vocês. Deus abençoe a todos. Um último aviso. Amanhã nós não teremos o curso de Teologia transmitido, porque nós teremos os testes. A partir da outra segunda-feira, nós retomamos o curso e a matéria vai ser Síntese do Antigo Testamento com o pastor Paulo Lopes. Tá bom? Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, a consolação e o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre. Quem crê, diga amém. Amém. Deus abençoe vocês, tem um café gostoso, não precisa ir embora correndo.